Viva Voz, com Vera Magalhães. E aí, Vera? Oi, Sardenberg, boa tarde para você e para Cássia, para todo mundo que nos ouve e nos assiste. Boa tarde, Vera. Vera nas nossas telas. E Vera, e a pesquisa, hein? O Lula fez o diabo aí, né? Fez pé de meia, isenção de impostos, o que mais? O anúncio do empréstimo consignado. O consignado privado e tal, e prometeu zerar a fila do INSS e nada, hein? A pesquisa mostra um grande índice de desaprovação do governo e do presidente. Um enorme índice em praticamente todo o território nacional, com exceção ainda muito ali na margem de erro do Nordeste, em praticamente todas as faixas de idade, com exceção de quem tem mais de 60 anos, e em quase todos os segmentos sociais, com exceção de quem ganha até 2 salários mínimos, Sardenberg. Então, é algo bastante disseminado. Se você olha alguns grupos, é uma aversão, é mais do que rejeição. Entre os evangélicos, o governo e o presidente tem 67% de rejeição. Isso é uma barreira praticamente intransponível. Entre os eleitores da região sul do país, ele tem 64% que o rejeitam, que o desaprovam. Então, é muita coisa e vem se agravando depois de algumas dessas medidas que a gente listou e depois da troca na comunicação do governo. E essas duas coisas foram medidas pela pesquisa da Quest. Então, acho que é importante a gente refletir sobre esses aspectos específicos, porque as pesquisas feitas pelo Felipe Nunes, elas têm sempre essa vantagem de descerem na minúcia e de irem nos assuntos que são jornalisticamente relevantes e importantes. Então, eles perguntaram diretamente quais dos programas do governo Lula têm impacto na vida das pessoas e quais não têm. Eu achei essa uma pergunta muito relevante, que se o governo tiver inteligência para ler a pesquisa, ele vai se debruçar sobre isso. Porque 33% das pessoas, diante de uma lista de programas do governo, diz que nenhum deles tem nenhuma relevância na sua vida, tem nenhum impacto na sua vida. E isso é maior do que qualquer um dos outros programas atinge de índice. O programa que mais tem impacto na vida das pessoas continua sendo o Bolsa Família, e só 20% disseram que o Bolsa Família tem relevância na sua vida. Então, o que se mostra é que o arsenal de que o governo dispõe, e mesmo o arsenal de novas medidas, ele tem alcance limitado, tem possibilidade de gerar frutos em termos de aprovação limitado. E em relação à medida do imposto de renda, que é uma promessa de campanha, e que está sendo agora grande aposta do governo, igualmente decepcionante em termos de capacidade de alavancar a imagem e a popularidade do Lula. São poucos os que dizem que vão ser beneficiados, e entre os que vão ser beneficiados, 33% dizem que a medida melhora bastante a sua vida, mas 51% dizem que ela melhora pouco. Então, não tem uma super empolgação, tem quase um ceticismo, a medida é encarada ali como algo legal, mas ninguém se empolga e parece realmente ali disposto a mudar a sua avaliação do governo a partir dessa medida. A pesquisa também perguntou sobre o impacto da troca de ministros na melhora da imagem, da percepção e da comunicação do governo. Só 19% disseram que a troca de ministros melhorou a imagem e a comunicação do governo, contra 44% que dizem que está igual e 21% que dizem que piorou. E aí as pessoas perguntam, o presidente está falando bastante, está falando pouco? Isso se divide, o número de pessoas que dizem que ele está falando mais, está falando menos, mas para 50% dos entrevistados, quando o Lula fala, ele piora a percepção sobre o seu governo. Então, existe realmente um momento de dificuldade para as pessoas sequer verem a imagem do presidente falando
ouvirem e se contentarem com o que ele fala. Então é tudo muito ruim, muito preocupante. E 81% dizem que ele deve fazer diferente do que ele está fazendo. 81%. É muita coisa. E também tem a maioria dos entrevistados dizendo que o país está na direção errada, né? 56% dizem que o país está na direção errada. Agora... E que a economia piorou. Mesmo o percentual diz que a economia piorou. Exatamente. Nos últimos 12 meses. E como é que você atribui isso? Porque o que o governo fala, Vera, é que a economia cresceu, o desemprego está muito baixo, e apesar disso há uma rejeição grande ao governo Lula, né? Esse me chamou a atenção, esse ponto que você separou aí, que quando o Lula fala a situação piora, né? 50%. 50%. O que seria isso? A fadiga do material, o pessoal cansou, as promessas importantes... Isso indica uma fadiga de material. 71% diz que ele não conseguiu cumprir as promessas, mas aí quando você pergunta sobre uma promessa importante que ele está cumprindo como essa, as pessoas demonstram indiferença. Então isso para mim mostra fadiga de material, quer dizer, as pessoas de pronto respondem, ele não cumpriu a promessa, e quando você pergunta sobre uma promessa, elas também têm má vontade. Então, isso mostra, eu acho que claramente, uma fadiga de material, porque mesmo os números macro da economia não são percebidos dessa maneira pela população. Você falou, o emprego, ele tem indicadores suficientes, bons. No entanto, quando você vai perguntar especificamente sobre isso, a maioria das pessoas diz que tem mais dificuldade de encontrar emprego, que está pior para encontrar emprego. Então, é como aquela questão que a Cássia estava falando de manhã, no jornal da CBN, os indicadores macro de segurança em São Paulo, por exemplo, eles melhoram, mas a sensação de insegurança das pessoas aumenta. E com a economia parece acontecer um fenômeno semelhante. Alguns números da macroeconomia estão melhores, mas a sensação das pessoas é que a situação piorou, que elas levam mais tempo para encontrar um emprego e principalmente, e aí eu acho que está a grande chave do mau humor, todo mundo achando que tudo está mais caro. Tem lá perguntas sobre alimentos, tem lá perguntas sobre combustíveis, tem lá perguntas sobre preço da conta de luz. E em todos esses casos, é acima de 80% o número dos que dizem que esses preços aumentaram. Eu acho que tem uma questão também, Vera, quando a gente observa, né, algumas medidas, duas pelo menos, que foram adotadas pelo governo, uma por enquanto na forma de proposta, que é a isenção do IR para quem ganha mais de R$5 mil, e a outra, que já é uma coisa que já entrou em prática, do consignado, né, para a iniciativa privada. A gente está falando de medidas que beneficiam, no caso do consignado, ou vão beneficiar, no caso da proposta ainda do IR, principalmente pessoas que estão com o trabalho formalizado, que têm carteira assinada, né? E a gente tem um universo de muita gente que está longe dessa situação no Brasil, quando a gente fala do trabalho formal. Então, parece que está tendo um desencontro aí de não conseguir colocar na conversa, não conseguir colocar nas propostas, essas pessoas que estão na economia informal, né? Talvez isso explique um gap enorme que existe na questão etária, na aprovação ou rejeição ao governo, porque entre os mais jovens a rejeição é brutal e o único segmento de idade em que o Lula vai bem é entre 60 a mais, que geralmente é quem recebe uma aposentadoria, portanto tem algum vínculo formal, como você está dizendo, que pode se beneficiar eventualmente de uma ou outra dessas medidas, Cássia, mas entre os jovens, esses que estão no chamado corre, os que estão empreendendo individualmente, os que estão buscando aí uma melhora na sua vida nesse ramo do empreendedorismo, o governo não consegue entrar, não consegue falar, e aí a gente tem também a diferença de como as pessoas se informam, né? Eles perguntam isso na pesquisa. E entre eleitores do Bolsonaro, entre os mais jovens, nesses públicos em que o Lula vai muito mal, a maioria das pessoas se informa pelas redes sociais e também o nicho em que a pesquisa mostra que o governo vai pior em termos de conseguir se comunicar. É certo. E só mais uma coisa, é que você fala, por exemplo, quem ganha até 5 mil não vai mais pagar imposto, né? Mas quem ganha até 3 mil já não paga imposto, né? Então, muita gente diz que já não vai ser atingido porque já é isento. Isso aí é perguntado
Por exemplo, 27% dizem que não vão ser beneficiados porque já são isentos em algumas dessas faixas pesquisadas. Então, a medida não se mostrou tão certeira e tão ampla quanto se esperava. E os informais, né, não pagam, né? Sim. Exato. E não querem pagar e acham que o governo está cobrando, né? E acham que o governo vai cobrar dele. Eu acho que a única coisa que tem de medir de notícia boa para o governo, eu só vi uma na pesquisa inteira, que é que 59% concordam com a tributação da alta renda. Então, se o governo conseguir fazer direito um discurso de que está praticando justiça tributária, ele pode convencer o Congresso a não mudar tanto a medida quanto ele está disposto a mudar, mudando inclusive a forma de compensação, e pode ganhar essa luta na comunicação com base nisso, de que realmente é uma realidade, que hoje quem é assalariado, quem ganha pouco, paga muito mais proporcionalmente do que quem tem muita renda no Brasil. Tá certo. Obrigado, Vera. Até amanhã, Vera. Até amanhã, um ótimo jornal para vocês. Tchau, Até mais, Vera.